nosso grande diretor-geral Lucas Varela. Varela Anual, o programa do Varela está começando agora, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, hoje, 8 de dezembro de 2011, quinta-feira, né? A direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. E enviamos daqui um cordial abraço para todos os nossos irmãos, nossas irmãs que acompanham o nosso programa na internet, no YouTube. Acesse Jonas Varela e acompanhe o nosso programa. Um cordial abraço, agradecemos ao nosso querido público ouvinte pela audiência, pela atenção, pelo carinho. Antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, faremos as nossas indicações para o nosso querido público que nos acompanha. Indicamos Varela Clínica de Estética e Beleza. Beleza completa em um só lugar. A clínica preferida das celebridades. Lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. Lá você é uma celebridade. Na Varela Clínica de Estética e Beleza, até as crianças se embelezam lá. A clínica mais querida, a clínica mais ungida, a clínica preferida de Fortaleza. Na Varela Estética e Beleza você encontra um salão de beleza com todos os serviços disponíveis. No conforto do ar-condicionado. Você encontra a medicina estética, a sala VIP, o dia da noiva e o dia do noivo. A moda Varela masculina e feminina, roupas e acessórios. O cyber e muito mais você encontra na Varela Estética e Beleza. Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota. E os telefones para mais informações, ligue 3224-0783, 3224-7018, DDD 85 de Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.varelaesteticbeleza.com.br. Check-up, um programa para toda a família. O assunto é saúde e beleza, um programa que se preocupa com você, com a sua saúde. Check-up é na TV Diária, TV do Nordeste, nossa TV, domingo às 20 horas, na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela. Mais informações sobre o programa Check-up, ligue 32669643, DDD 85 de Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.tvdiario.checkup.tv.br. Programa 100% Jesus da missionária Natália Varela, domingo às 22 horas, domingo à noite. Programa 100% Jesus na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Para participar do programa 100% Jesus da missionária Natália Varela, ligue 3287-2158, 3287-2999. Acesse o site www.natalinavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, um jornalismo com competência e credibilidade. Um programa que informa, orienta e educa. Vida News, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela. É na Rádio Vida FM 102,9 de Fortaleza, Ceará. Mais informações, ligue 3287-2158, 3287-2999. Acesse o site www.radiovidafortalezafm.com.br. Vida News, apresentação da nossa querida estrela Natália Varela. Oração da Varela, quarta-feira às 19h30, na Varela Clínica de Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Seja abençoado. Você está convidado para participar da Oração da Varela com a missionária Natália Varela, quarta-feira às 18h30, na Varela Estética e Beleza. Leia a página Check-up do Caderno Viva do Jornal Diário do Nordeste nas edições dos domingos,
página Checkup. Quem assina é Natália Varela. No nosso programa de hoje nós faremos a leitura, continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, a palavra de Nosso Senhor, o livro Juízes, o 7º livro das Sagradas Escrituras do Velho Testamento na Bíblia Sagrada, capítulo 20, o castigo. Juízes capítulo 20, versículo 1. Saíram, pois, todos os filhos de Israel e se ajuntaram num corpo, como se fora um só homem, desde Dan até Bersabé e a terra de Galaade, para consultarem o Senhor em Masfa. Juízes 22. E todos os chefes dos povos e todas as tribos de Israel acudiram à Assembleia do povo de Deus em número de 400.000 infantes, homens de guerra. Juízes capítulo 20, versículo 3. E não se ocultou aos filhos de Benjamim que os filhos de Israel tinham concorrido a Masfa, e perguntando ao marido da mulher que fora morta, de que modo se cometera tal atroz maldade. Juízes capítulo 20, versículo 4. Respondeu: eu cheguei a Gabá de Benjamim com minha mulher, e ali me hospedei. Juízes capítulo 20, versículo 5. Eis que vieram uns homens daquela cidade e cercaram de noite a casa onde eu estava, querendo me matar, ultrajando a minha mulher com um incrível furor de lascívia. Por último, ela morreu. Juízes capítulo 20, versículo 6. E eu, pegando no seu cadáver, o dividi em pedaços e os enviei repartidos a todas as terras que possuís, porque nunca se cometeu tão grande maldade, nem crime tão abominável em Israel. Juízes capítulo 20, versículo 7. Vós vos achais presentes, todos os filhos de Israel, resolvei o que deveis fazer. Juízes capítulo 20, versículo 8. E todo o povo, estando em pé, respondeu como se falara um só homem: não voltaremos às nossas tendas, e ninguém entrará em sua casa. Juízes capítulo 20, versículo 9. Enquanto de comum acordo não executarmos isto contra Gabá. Juízes capítulo 20, versículo 10. Escolheram-se dentre todas as tribos de Israel 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1000, e 1000 de cada 10.000, para que levem víveres ao exército, e possamos pelejar contra Gabá de Benjamim, e dar-lhe pelo crime a recompensa que merece. Juízes capítulo 20, versículo 11. Assim se coligou contra esta cidade todo Israel, como se fora um só homem, com o mesmo espírito e uma mesma resolução. Juízes capítulo 20, versículo 12. E mandaram mensageiros a toda a tribo de Benjamim, para que lhe dissessem: porque se cometeu entre vós tão detestável maldade? Juízes capítulo 20, versículo 13. Entregai-nos os homens de Gabá, que estão ocupados desta atrocidade, para que morram e para que se tire este mal de Israel. Não quiseram os benjamitas dar ouvidos à embaixada de seus irmãos, os filhos de Israel. Juízes 20, capítulo 20, versículo 14. Mas ajuntaram-se de todas as cidades que eram da sua repartição em Gabá,
para lhes darem auxílio e para pelejarem contra todo o povo de Israel. Juízes capítulo 20, versículo 15. E acharam-se da tribo de Benjamim 25.000 homens de guerra, fora os habitantes de Gabá. Juízes capítulo 20, versículo 16. Que eram 700 homens valentíssimos, que pelejavam igualmente com a esquerda que com a direita, e eram tão destros em atirar pedras com funda que poderiam acertar num cabelo, sem que o golpe da pedra desse noutra parte. Juízes capítulo 20, versículo 17. Da banda dos filhos de Israel também foram os de Benjamim, contaram 400.000 homens de armas e prestes para o combate. Juízes capítulo 20, versículo 18. Os quais levantando-se vieram à casa de Deus, isto é, a Sila, e consultaram ao Senhor e disseram: quem há de ser em nosso exército o general para a peleja contra os filhos de Benjamim? O Senhor lhes respondeu: Judá seja o vosso general. Juízes capítulo 20, versículo 19. E logo os filhos de Israel, marchando ao amanhecer, se acamparam junto a Gabá. Juízes capítulo 20, versículo 20. E avançando dali para pelejarem contra Benjamim, começaram a sitiar a cidade. Juízes capítulo 20, versículo 21. Mas os filhos de Benjamim, tendo saído de Gabá, mataram dos filhos de Israel naquele dia 22.000 homens. Juízes capítulo 20, versículo 22. Segunda vez os filhos de Israel, confiados nas suas forças e no seu número, se puseram em batalha no mesmo lugar onde primeiro tinham combatido. Juízes capítulo 20, versículo 23. Mas antes de se moverem, foram chorar até a noite diante do Senhor, e o consultaram, e disseram: devemos continuar ainda em pelejar contra os filhos de Benjamim, nossos irmãos, ou não? O Senhor lhes respondeu: ide contra eles e dai a batalha. Juízes capítulo 20, versículo 24. E ao outro dia, tendo marchado os filhos de Israel para pelejarem contra os filhos de Benjamim, Juízes capítulo 20, versículo 25, saíram os filhos de Benjamim com ímpeto das portas de Gabá, e vindo a seu encontro, fizeram neles tão grande mortandade que derrubaram 18.000 guerreiros. Juízes capítulo 20, versículo 26. Pelo que todos os filhos de Israel vieram à casa de Deus, e assentados choravam diante do Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e lhe ofereceram holocaustos e hóstias pacíficas. Juízes capítulo 20, versículo 27. E o consultaram sobre o seu estado. Naquele tempo, a arca do concerto de Deus, a arca do concerto de Deus estava naquele lugar. Juízes capítulo 20, versículo 28. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, presidia na casa. Consultaram, pois, o Senhor, e disseram: devemos ainda sair a pelejar contra os filhos de Benjamim, nossos irmãos, ou desistir? E o Senhor lhes respondeu: marchai, porque amanhã os entregarei nas vossas mãos. Juízes capítulo 20, versículo 29. E os filhos de Israel puseram emboscadas à roda da cidade de Gabá. Juízes capítulo 20, versículo 30. E terceira vez, assim como da primeira e segunda, marcharam em batalha contra Benjamim. Juízes capítulo 20, versículo 31. Mas os filhos de Benjamim saíram também ousadamente da cidade e perseguiram por mais extensão os seus inimigos na fugida, de sorte que feriram alguns deles como no primeiro e segundo dia, e mataram alguns 30 homens dos que fugiam por 2 veredas.
uma das quais ia a Betel e outra a Gabá. Juízes capítulo 20, versículo 32. Porque cuidaram que os levavam de vencida, como costumavam, mas eles fugindo com arte a fugida, formaram o desígnio de os alongar da cidade, e como em retirada levá-los às sobreditas veredas. Juízes capítulo 20, versículo 33. Portanto, saindo todos os filhos de Israel das suas estâncias, ordenaram a batalha no sítio chamado Baal-Tamar. Os que estavam de emboscada ao redor da cidade começaram também a deixar-se ver pouco a pouco. Juízes capítulo 20, versículo 34. E marcharam pela parte ocidental da cidade. Juízes capítulo 20 e demais, continuando o capítulo 34, versículo 34. E a marchar pela parte ocidental da cidade, e de mais outros 10.000 homens escolhidos do exército de Israel desafiavam aos moradores da cidade para o combate. E obstinou-se a batalha contra os filhos de Benjamim, e eles não entenderam que de toda a parte lhes estava iminente a morte. Juízes capítulo 20, versículo 35. E assim o Senhor os destruiu à vista dos filhos de Israel, os quais naquele dia mataram deles 25.100 homens, todos guerreiros e homens de armas. Juízes capítulo 20, versículo 36. Mas os filhos de Benjamim, vendo que eles eram inferiores, começaram a fugir, porque vendo os filhos de Israel, deram-lhes lugar para fugirem, a fim de que viessem a cair nas emboscadas que tinham posto junto à cidade. Juízes capítulo 20, versículo 37. E este, saindo de repente dos seus esconderijos e voltando Benjamim as costas aos que os acutilavam, entraram na cidade e a passaram ao fio da espada. Juízes capítulo 20, versículo 38. Ora, os filhos de Israel tinham dado por sinal aos que tinham posto de emboscada, que logo que tomassem a cidade, acendessem fogo, para que, elevando-se ao alto o fumo, dessem aviso de estar tomada a cidade. Juízes capítulo 20, versículo 39. Porque vendo os filhos de Israel estando ainda no combate, porque os de Benjamim, cuidando que os de Israel fugiam, foram nos perseguindo com mais instância, depois de lhe terem morto do seu exército 30 homens. Juízes capítulo 20, versículo 40. E como vissem que da cidade subia como uma coluna de fumo, os benjamitas, olhando também para trás, conheceram que a cidade estava tomada e as chamas subiam ao alto. Juízes capítulo 20, versículo 41. Os israelitas que antes davam mostras de fugir, voltando os rostos, resistiam com mais valentia. O que, visto pelos filhos de Benjamim, puseram-se em fugida. Juízes capítulo 20, versículo 42. E começaram a ganhar o caminho do deserto, perseguindo-os até ali os inimigos. Mas também os que tinham queimado a cidade os cortaram. Juízes capítulo 20, versículo 43. E deste modo sucedeu serem destroçados por uma e outra parte pelos inimigos, e moriam sem cessar. Ficaram estendidos e foram prostrados na parte ocidental da cidade de Gabá. Juízes capítulo 20, versículo 44. Os que, porém, ficaram mortos naquele lugar foram 18.000 homens, todos guerreiros valentíssimos. Juízes capítulo 20, versículo 45. Porque tanto que viram os benjamitas que tinham ficado, fugiram para o deserto e se encaminharam para o rochedo chamado Remon.
Mas como estavam derrotados e iam dispersos, ainda naquela fugida foram mortos 5.000 homens, e passando adiante no alcance, os perseguiram e mataram ainda mais 2.000. Juízes capítulo 20, versículo 46. E sucedeu que todos os que ficaram mortos da tribo de Benjamim, em diversos lugares, foram 25.000 homens guerreiros, destríssimos para pelejarem. Juízes capítulo 20, versículo 47. Pelo que de toda a gente de Benjamim ficaram 600 homens, que puderam escapar e achar guarida no deserto, e se detiveram 4 meses no rochedo de Remon. Juízes capítulo 20, versículo 48. E os filhos de Israel, tendo voltado, passaram a fio de espada tudo o que restou na cidade, desde os homens até aos animais, e todas as cidades e lugarejos de Benjamim foram consumidos pela voracidade das chamas. Concluímos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, nosso público que nos escuta. Nós concluímos aqui a leitura do capítulo 20, o capítulo 20 do livro Juízes. O capítulo 20 do livro Juízes conta com 48 versículos. Nós vemos aqui nessa leitura que por causa do assassinato de uma mulher foram mortos milhares, né? A guerra entre irmãos, né? Que leva o pecado, né? O salário do pecado é a morte. Está aqui comprovado aqui. Então nós voltaremos nos nossos próximos programas, nos futuros programas, com a continuação da leitura da Bíblia Sagrada, a palavra de Nosso Senhor, no livro Juízes, capítulo 21, reabilitação de Benjamim. Nos próximos programas nós voltaremos, né? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, pois é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se for fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, Padre Fábio de Melo, né? Que o hino lindo, assim é apenas uma estrofezinha, né?